Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Falaremos sobre a primeira igreja da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. E em meio à nossa conferência sobre essa igreja, eu vou deixar os irmãos interagirem, perguntarem também, para que fique mais dinâmico, numa pegada de aula mesmo. Então, eu vou ler o verso 1, o Caleb o 2, a Sabrina o 3 e assim todos participam da leitura, ok? Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho ardor e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pós aprovar os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobri que eles eram impostores. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ok, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Verso 7, para finalizar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém, queridos. Amados, o livro de Apocalipse, ele vem de um termo grego, apocalipsis, que significa revelação. Então, alguns dos títulos que nós temos aqui no Novo Testamento e do Antigo Testamento, eles são de origem grega. E aí vale a pena ressaltar, Caleb, que todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego. O que nós temos em português, em inglês e outros idiomas é a tradução da tradução da tradução. Então, em estudos teológicos mais aprofundados, utiliza-se o grego para estudar o Novo Testamento. Imagina, Sabrina, você estudar o Novo Testamento direto no grego. Vai ficar uma helênica, né? E existe um contexto aqui, queridos, porque o livro de Apocalipse, ele foi escrito por um dos apóstolos de Jesus. Entre o ano 58 depois de Cristo, ser cristão era extremamente difícil, porque nós estamos falando de dominação do Império Romano. Roma era o império que dominava o mundo. E existia um César por nome de Nero. Nero ele tinha um sério problema com os cristãos. Por quê? Ser cristão, na época de Nero, era não proporcionar lucratividade para o Império Romano, tendo em vista que todos os povos conquistados pelo Império Romano geravam lucro para o Império. Percebam que o próprio Jesus, para ir ao templo e orar, ele tinha que pagar, porque existia um soldado romano na frente do templo judeu que cobrava 2 dracmas para cada pessoa que quer usar o templo. Então o que Jesus fez? Disse: Pedro, pesca um peixe, tira uma moeda da boca do peixe. Isso está nos evangelhos. E Pedro fez isso. Ele tirou uma moeda que valia 4 denários, ou 4 dracmas, porque eram 2 denários para Jesus entrar no templo e 2 denários para Pedro entrar no templo. E o cristianismo não tinha igreja, não existia prédio naquela época. As igrejas eram as casas dos irmãos. As casas dos irmãos, utilizava-se um termo grego por nome de eclesia,
Eclesia é reunião, é assembleia, é o que nós estamos tendo aqui, uma assembleia, uma eclesia, mas não existia uma estrutura predial onde os cristãos podiam ir e o Império Romano podia cobrar imposto. Então o Império Romano sabia que os cristãos se reuniam, só que a reunião dos cristãos não gera império, ou melhor, não gera lucro para o império. Então Nero, que era um imperador, ele persegue os cristãos. Ele também incendeia parte de Roma e põe a culpa nos cristãos. Nessa época, os relatos pelos historiadores do cristianismo é que os cristãos morriam como mártires. O que é morrer como mártires? André, irmão de Pedro, ele foi crucificado em um madeiro em forma de X. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. O próprio Paulo foi decapitado. Então a perseguição do Império Romano para com os cristãos era contra a vida. Eles perseguiam para assassinar, numa tentativa de acabar com o cristianismo. Mas o cristianismo é interessante, irmãos, porque por mais que ele foi perseguido, mais ele crescia. Às vezes nós passamos por situações semelhantes, porque parece que a prova está tão grande na vida profissional, as dívidas, o problema, parece que tudo vai desabar. Mas se a nossa fé permanecer em Cristo, não desaba. O Senhor, ele muda o cativeiro. Deus, ele faz uma coisa que às vezes nem nós entendemos o trabalhar de Deus. Porque na ótica humana é para desabar, mas aí não desaba. Deus, ele faz nova todas as coisas e de repente ele restitui. É incrível o trabalhar de Deus, irmãos. Quantas pessoas nesse período de pandemia que teve, que perderam comércio, perderam restaurantes, perderam suas empresas e acharam que era o fim, e de repente não foi o fim. Deus exaltou, restituiu e hoje elas estão bem novamente com seus empregos e até com novas empresas, porque Deus faz isso. Então o cristianismo, ele foi alvo da perseguição do império, mas mesmo com a perseguição, ele não acabou. João, ele foi um dos últimos apóstolos a morrer, porque ele foi exilado. Alguns imperadores após Nero continuaram a perseguição, e na época do 12º imperador, por nome de Domiciano, e algumas coisas que eu falo na próxima, vocês até podem trazer um caderno e pesquisar, se vocês quiserem, durante a semana, igual termos Domiciano, Nero, né? São termos meio complexos, mas vocês podem anotar, pesquisar. O que eu acho legal da Bíblia é que é um livro rico, irmãos. É muita informação que nós conseguimos tirar daqui de dentro, em todas as áreas, da filosofia, da psicologia, de tantas e tantas disciplinas. Tanto é que nas universidades que eu estudei, as pessoas que tinham a formação teológica, elas são vistas como aptas para dar história, filosofia, sociologia e tantas outras disciplinas, porque é muito rico esse conteúdo. Então o 12º César Domiciano, ele pegou João e prendeu ele na ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. Era uma ilha para prisioneiros, irmão Jonatas. Eles ficavam presos, quebrando pedra a serviço do império. João, naquela época, ele já era idoso, porque Nero foi em 58, Domiciano quase 90 depois de Cristo. Ele já era um homem idoso. Provavelmente, o Caleb, ele achou que seria o fim. Possivelmente, João, ele achou que seria o fim. Só que não foi o fim. Provavelmente João achou que seria o ponto final da sua história e da sua vida apostólica, porque ele foi um apóstolo de Jesus. Ele tinha um ministério, ele viu coisas incríveis. João, ele foi aquele apóstolo que andou mais perto de Jesus, porque ele tinha 12, mas ele tinha 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João. Então João, ele viu coisas a mais do que os outros, porque ele era mais próximo de Jesus. E aí vale a pena abrir um parênteses, que quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós estamos sujeitos a viver coisas mais extraordinárias.
João, ele viveu coisas extraordinárias, só que Patmos para ele era o fim, numa ótica humana, porque ele está numa ilha no meio do mar Egeu, como prisioneiro, e quem colocou ele lá foi o imperador. Quando ele achou que seria o ponto final da sua história, Deus fez uma vírgula, porque ele deu um arrebatamento e ele começou agora a ter a visão do livro de Apocalipse. João agora ele começou a ver a situação das 7 igrejas da Ásia Menor e de outras revelações que estão aqui no livro de Apocalipse, ou seja, ele começou a ter uma revelação maior do que toda a sua trajetória apostólica e ministerial. Então, às vezes, queridos, nós podemos passar por situações adversas e às vezes nós podemos até achar que é o ponto final da nossa história. Mas Deus, ele sempre está disposto a colocar uma vírgula e mudar a nossa história. Então, lá em Patmos, João, ele viu a situação de 7 igrejas da Ásia Menor. A primeira foi a igreja de Éfeso. Vou pedir que o irmão Jonathan leia isso, o verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ok, queridos. Ao anjo da igreja. Aí vale a pena dizer, irmã Stephanie, que não é um anjo mesmo. A palavra grega aqui é ângelos. Ângelos significa mensageiro. Então, o que Deus ele fez? Ele falou primeiro com o responsável da igreja. E quando eu digo igreja de Éfeso, não era templo, porque não existia. Era uma reunião cultica na casa de alguém. Então, existia uma pessoa que cuidava, que pastoreava aquele grupo, naquele lar. E Deus falou primeiro com o líder. E depois o líder transmitiria para o povo. Ou seja, Deus ele tem um trabalho lindo na vida dos irmãos e pode ter também uma vocação de liderança. E aí vale a pena destacar, queridos, que quando Deus nos chama para a liderança, é um compromisso a mais. E Ele nos cobra primeiro. E às vezes não adianta correr do chamado. Porque nós temos o profeta Jonas, que ele tentou correr do chamado e aí ele foi passear no ventre do grande peixe. Não adianta correr do chamado. Às vezes Deus ele tem algo nas nossas vidas e não adianta correr. E o anjo, o representante da igreja de Éfeso, ele recebeu a mensagem. E aí o verso 2 diz: conheço as tuas obras. Está se referindo à igreja, ao grupo. Então vale a pena dizer, queridos, que aquele grupo tinha obras. Conheço as tuas obras, teu labor e tua perseverança. Isso são elogios. É como que Deus estivesse dizendo para os irmãos da igreja: vocês têm obras, vocês têm trabalhos sociais, vocês se solidarizam com os necessitados, vocês têm um coração bondoso, vocês têm obras. E vocês também são perseverantes, ou seja, no momento da fraqueza, no momento do desânimo, vocês perseveram. Então Deus ele está elogiando a igreja de Éfeso. Primeiro, vocês têm obras. Segundo, vocês são perseverantes. Nisso nós já podemos entender que cristianismo também é ter obras. Cristianismo também é se solidarizar com alimentos, sim, mas também com palavras. Palavras, eu digo, nos aproximarmos de pessoas. E às vezes ministrarmos uma palavra na vida daquela pessoa, lá no trabalho, diante dos familiares, alguém que está com a cabeça quente porque está passando por um problema que ele não sabe resolver. Nós como cristãos, nós temos a palavra que ela pode despedaçar todo o jugo. Nós temos a palavra que pode impactar no coração de uma determinada pessoa, de um amigo, de um parente, de um vizinho, de qualquer pessoa e transformar, irmãos. Isso é cristianismo. E a igreja de Éfeso tinha obras. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. É aí que tem uma coisa interessante, galera. Perseverança.
Porque o apóstolo Paulo, uma vez, ele exortou a igreja da Galácia, dizendo que eles começaram no espírito e terminaram na carne. O que ele queria dizer? Era uma igreja que começava naquele fervor, mas de repente ela retrocedia ao ponto de apagar o fervor. Então a questão não é começarmos com aquele fervor, é sermos perseverantes. Às vezes não é correr, mas dar passos talvez normais e firmes. A caminhada cristã é uma caminhada de um amadurecimento contínuo. Então nós vamos nos amadurecendo na proporção que caminhamos. E é interessante que a igreja de Éfeso ela está sendo louvada porque ela tem obras e ela tem perseveranças. E um outro detalhe no verso 2. Ela suporta os homens, ou melhor, ela não suporta os homens maus. Ela não concorda com a maldade. E aí, queridos, vale a pena dizer que a cultura que nós estamos inseridos, às vezes é uma cultura de maldade. Às vezes é uma cultura de querer se sobressair. Às vezes é uma cultura de querer dar um jeitinho brasileiro. Às vezes é uma cultura, se eu posso me sobressair aqui, então não importa se eu engano, se eu não engano. Eu me lembro, queridos, que há uns anos atrás, eu falo isso muitas vezes, cristianismo para algumas coisas, para algumas pessoas era terno e gravata. Tá de terno e gravata é cristão, tá de vestidão é cristão. E cristianismo não tem nada a ver com roupa. Cristianismo não tem a ver se a mulher gosta de se produzir ou se não gosta. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. É bom que ela se arrume mesmo e se sinta bem. Cristianismo tem a ver com mudança de caráter. Aí é outra história. Aí é difícil viver isso. Ter um caráter, permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter, irmãos. Aí é difícil. Mas é isso que é a obra do Espírito Santo. E a igreja de Éfeso ela é louvada porque ela não suportava os homens maus. E ainda ela não suportava os que se diziam apóstolos e não eram. Tudo isso está no verso 2. E os achavam mentirosos. Ou seja, queridos, naquela época já tinha pessoas que se diziam apóstolos e não eram. Naquela época já tinha pessoas que ensinavam. Naquela época já tinha pessoas que ensinavam mentiras. Então olha que interessante. O que um cristão maduro ele consegue identificar numa pregação ou num ensino de erro? A mentira. Segunda-feira até foi dado um exemplo aqui que às vezes algumas pessoas elas não dão a veracidade devida ao cristianismo por causa de alguns abusos. Porque não é normal uma pessoa comprar uma vassoura por... Quanto que é uma vassoura, irmãos? Uns 12 reais? Não é normal, Stephanie, uma pessoa comprar uma vassoura de 12 reais e leiloar a vassoura por R$1.000 num culto. E prometer que aquela vassoura tem a solução mágica de varrer o mal da casa. Então, naquela época, já existia pessoas que se diziam apóstolos, mas eram mentirosos. Hoje também tem. Tem um ditado que diz assim: na terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, existem sim líderes que infelizmente não são comprometidos com a verdade. Eles são comprometidos com os seus interesses. E como que nós vamos identificar um líder que não é comprometido com a verdade, mas que é comprometido com seus interesses? Com conhecimento. Quando nós temos conhecimento nas Escrituras, nós temos o poder de discernir e de entender quando aquela determinada pessoa é uma pessoa que prega a verdade ou aquela pessoa é uma pessoa que prega para agradar o bolso ou agradar o povo e não para agradar o Espírito Santo. Isso é muito interessante. Então a igreja de Éfeso ela começa sendo louvada porque ela tem obras
ela tem labutas, ela tem trabalho, ela tem perseverança, ela não aceita os mentirosos, ela não aceita aqueles que se dizem apóstolos e não são. E o verso 3 ainda diz: e tens perseverança, e suportastes a prova, provas por causa do meu nome. Também é uma coisa difícil, às vezes quando vem a prova, dá vontade de chutar tudo, irmãos. Dá vontade de chutar tudo. E nós temos exemplos assim, nós temos o profeta Elias. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18 que Elias ele lutou com 850 profetas. Eram 450 profetas de Baal e 400 profetas da mãe do Baal. Eles pregavam mentira em Israel. E o Elias venceu eles. Mas no capítulo 19 ele ficou desanimado, ao ponto de pedir a morte. Ou seja, existe provas, irmãos. Se nós falarmos que cristianismo é só rosa, não é verdade. Existem provas também no decorrer da caminhada. No decorrer da caminhada, cristãos às vezes ficam doentes. Às vezes nós perdemos entes queridos, isso acontece. Eu também vivi uma época da minha vida onde existia um tipo de sermão que também é conhecido como teologia da prosperidade, que as pessoas ensinavam que um crente não pode nem ter dor de cabeça. Você fala, mas como é isso? Porque se nós estamos neste corpo, esse corpo, essa matéria, nós estamos sujeitos, irmãos. É interessante que o apóstolo Paulo ele disse: ó Timóteo, quando você for tomar vinho, tome água. Por que Paulo disse isso? Para diminuir um pouco a questão da fermentação e não machucar o seu estômago. Timóteo ele era um jovem companheiro de Paulo que tinha problema no estômago. E esse era o método que eles tinham, né? Era uma bebida típica e eles diziam, então toma com água para diminuir essa questão. Ou seja, ele era um discípulo, companheiro de Paulo, e sofria de uma enfermidade. Ou seja, queridos, não tem como simplesmente sermos radicais e dizer, se eu sou cristão, nenhuma gripe pode me pegar. Vocês já ouviram sermões assim? Já foi, né? Nossa. Minha mãe ela fala, eu tô passando por isso aqui, por Deus, deixa eu passar por isso aqui. Ela fala pra ele direto. Então. Aí tem uma outra questão. Eu já ouvi pessoas, teve um tempo atrás, uma pregadora, ela do nada, irmãos, ela era pregadora, uma pastora. E ela do nada, tipo os cabelos grandes assim, igual o da Sabrina, e do nada aparece careca. Do nada apareceu careca. E ela ensinava justamente isso, que os cristãos não poderiam ficar doentes, porque Deus tinha levado sobre si todas as nossas enfermidades, e ela fazia um recorte de versículos isolados para defender que cristão não podia ficar doente. Só que de repente ela foi acometida de câncer. Então ela foi lá e raspou por causa do processo quimioterápico. Só que ela não podia dizer para os membros da igreja que ela estava com câncer, porque ela dizia que crente não podia pegar nenhuma gripe. Deus mostrou pra ela. Então o que ela foi lá? Ela criou um tal de voto do nazireado. Ela disse que fez o voto do nazireado, que Deus pediu para ela raspar a cabeça. Ou seja, depois foi descoberto que ela estava doente e ficou chato, né? Ficou chato para ela porque acabou escondendo a doença. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos sujeitos a passar às vezes por enfermidades, nós estamos sujeitos a passar por desemprego, nós estamos sujeitos a passar por prova. E a igreja de Éfeso, ela é louvada porque ela era uma igreja que suportava a prova. Ou seja, queridos, no dia da prova, o Senhor nos exorta a suportar e não a jogar tudo para o alto e falar, agora eu vou tomar da rua 51, vou voltar a ser baladeiro e tal. Não. O Senhor nos exorta a suportarmos a prova, porque a prova é passageira.
O deserto na vida de um cristão não é para matar o cristão. O deserto na vida de um cristão é para ele passar por essa experiência. É um tempo de teste, mas logo ele vai passar por isso. Então a igreja de Éfeso, ela tem tantas qualidades que é até estranho saber que depois Deus vai exortá-la. É até estranho, queridos, mas olha o verso 4, leia aí para nós. Pode ser a Sabrina? Leia aí para nós, Sabrina, o verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Nossa, Deus. Mas, queridos, se a igreja de Éfeso tinha obras, tinha labor, era perseverante, não aceitava os apóstolos mentirosos, era uma igreja que suportava a prova. Só que Deus está exortando ela aqui que ela perdeu o fervor do primeiro amor. Então, com todas essas qualidades, Deus ele ainda olhava para os cristãos que faziam parte daquela reunião na cidade de Éfeso e dizia para eles: o fogo da chama do meu espírito no seu coração diminuiu. E eu não quero que diminua, eu quero que, pelo contrário, aumente. Eu quero que seja uma labareda, como uma sarça de fogo ardente que inflame a sua vida. Porque realmente, queridos, é perigoso. É um pouco perigoso quando nós deixamos essa chama ir esfriando. Quando, às vezes, uma reunião com oração e com louvor não tem o mesmo significado. Com o passar dos anos, alguns cristãos até vão dizendo: já sei como que vai ser orar, que vai ser cantar, e ali ter uma reflexão. Mas cristianismo é isso, porque é a oração que move o sobrenatural de Deus. O louvor é o momento de nós entregarmos a Deus, e a palavra é o momento de Deus entregar a nós. Então é o método de Deus, não existe como ser de outro jeito. É o método de Deus. E parece que com o passar do tempo, algumas pessoas vão perdendo aquele interesse, aquela chama. E alguns cristãos da igreja de Éfeso estavam assim. E Deus estava falando que tinha contra eles: que abandonastes, que perdestes o primeiro amor. Mas Deus é interessante que no verso 5: lembra-te, pois, de onde caístes e arrependa-te, e volta a praticar as primeiras obras. Olha, o Senhor exortando, lembra aquilo que fez a sua espiritualidade diminuir, arrependa-te, levanta-te, volte a praticar as primeiras obras. A cidade de Éfeso tem uma história linda, queridos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Paulo desembarcou em Éfeso, e Éfeso era dominada por uma deusa por nome de Ártemis. Era uma deusa da guerra, era uma deusa grega, adorada pelos gregos, também conhecida como Diana. Paulo ficou ali cerca de 3 anos e ele começou a pregar falando da superioridade de Cristo em detrimento a Ártemis. Paulo teve que sair corrido da cidade de Éfeso, porque ele mexeu no bolso, Stephanie, do povo. Aqueles que faziam as estátuas da deusa Diana se sentiram prejudicados, porque tantas pessoas pararam de adorar a Diana e se converteram a Jesus. Os artífices buscaram então a cabeça de Paulo, e Paulo teve que sair correndo de Éfeso. Só que a semente da palavra de Deus germinou, de tal ponto que Éfeso se tornou uma região frutífica e próspera para o cristianismo. Provavelmente várias casas foram abertas, reuniões culticas, eclesias, onde Jesus era adorado. Só que alguma coisa aconteceu que o amor dos efesianos foi esfriando. A sede dos efesianos foi esfriando. O desejo que eles tinham de Deus foi esfriando, ao ponto dela ser a primeira igreja a qual o Senhor exortaria. E ele elogia, ele destaca várias qualidades, mas no final ele diz: tenho contra ti que abandonastes o seu primeiro amor. É doído, porque você tem várias qualidades, mas o Senhor parece que ele vai além.
do que talvez só as nossas qualidades. Não é só o nosso esforço, parece que Ele quer sempre um pouco mais. E esse um pouco mais é justamente para manter a chama da nossa fé acesa. E aí Ele vai dizer: se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor exortando, dizendo: arrependa-te, volte ao primeiro amor, volte a deixar acesa a chama do desejo de você me buscar, de você estar próximo de mim, de você se relacionar comigo. E é interessante no verso 6: tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Pergunta difícil. Alguém sabe o que é esse negócio de nicolaítas? Já ouviram falar? Stephanie? Não? Queridos, existe um contexto histórico na Bíblia muito lindo, né? Em Atos capítulo 6, existiram 7 diáconos. Em Atos 6, 7 diáconos. Alguém lembra do nome de um diácono que se destacou? Um diácono que se destacou. Mari, alguém lembra? Um diácono que se destacou. Foram escolhidos 7. Alguns se destacaram, e lá no livro de Atos tem um diácono que se destaca. Ele fez um sermão, que eu acho que foi o sermão mais lindo da Bíblia. Não, quase. Vai pensando. Fica aí, marquem aí, lição de casa. Ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e capítulo 7. Estevão, isso. Mas anotem aí. Ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e capítulo 7. Se você está aqui em Apocalipse, podia ter lembrado de um cara aqui que ele falou umas coisas. 6 e 7? 6 e 7. Por quê? Foi escolhido 7 diáconos. Por que foram escolhidos 7 diáconos? A igreja estava crescendo. E na questão da assistência social, que você é uma bênção aí na assistência social, alguns estavam reclamando que a viúva dos gregos não era assistida como a viúva dos judeus. E os apóstolos que ficavam no ministério da oração e da palavra diziam: e agora? A gente não pode deixar o ministério da oração e da palavra para atender na assistência social. Aí levantou 7 homens, cheios de fé, cheios do Espírito Santo, com boa reputação. E entre eles estava Estevão, que quando vocês lerem aí o capítulo 6 e o capítulo 7, vocês vão se maravilhar. Cara, que sabedoria! É o sermão que ele começa, parece que no começo da história e vem vindo. É isso aí, é isso aí. Mas eu acho que nem Paulo pregou desse jeito. Paulo ele era muito exortativo. O Estevão parece que ele conhece a Bíblia toda de cabeça, né? Ele vem trazendo, tanto é que no final as pessoas até o apedrejam porque não tinha como refutá-lo. É algo tremendo. Então Estevão se destaca, e tem outros que se destacam, vocês vão ver aí na leitura. E entre esses 7, Nicolau também foi escolhido. Só que alguma coisa acontece no meio do caminho que Nicolau ele se desvia daquela doutrina apostólica. E ele cria um grupo que seria chamado dos Nicolaitas. O que os Nicolaitas ensinavam? Os Nicolaitas eles ensinavam que a carne era mal. A carne é mal. Então nós temos que destruir a carne. Com toda a promiscuidade, com toda a libertinagem que a cultura grega oferecia. Vocês já assistiram aquele filme Alexandre o Grande? Não a série da Netflix agora, o mais antigo. Então fica aí também para assistirem no fim de semana. É um filme legal, Alexandre o Grande. Só que ele reproduz a cultura grega. E a cultura grega era um pouco complicado na questão da promiscuidade, da libertinagem. O Alexandre, que foi um grande guerreiro, era apaixonado por um soldado. E tinha... Já assistiu?
E tinha essa questão da atividade sexual entre homem com homem para prazer e homem com mulher para procriação. Então era uma cultura meio complexa, a cultura grega. E, claro, na pregação dos apóstolos, eles repudiavam esses comportamentos. Mas o diácono Nicolau, ele estava dizendo, a carne é mal, então a carne tem que ser destruída, porque Deus ele só quer ter um relacionamento com o nosso espírito. Ele dizia, comer coisas sacrificadas a ídolos não tem problema. E o apóstolo Paulo ele até chega a dizer que se você chegar numa casa e tiver algo ali oferecido, você dá graças e se alimente, não precisa ficar ali com medo. Você vai na casa de um parente que sabe que ele tem alguma linha religiosa diferente, você não precisa fazer a desfeita e não se alimentar. Você dá graças ali no nome de Jesus e se alimenta. Mas o diácono Nicolau, ele estava, ele estava quase que conduzindo o povo a se envolver com os manjares que eram consagrados aos ídolos, a destruir o corpo através da glutonaria, através da promiscuidade. Então ele estava indo por uma linha doutrinária que não era a linha apostólica. Os apóstolos estavam ensinando ensinamentos como fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo diz que nós vamos agradar a Deus se nós estivermos mais juntos de Deus pelo amor, pelo gozo, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade. Aí ele exorta, tenha cuidado com as obras da carne, para você não se inclinar. E parece que o diácono Nicolau ele estava mais ensinando as obras da carne do que o fruto do Espírito. E aí, a igreja de Éfeso, ela também está sendo louvada porque ela odeia a obra dos nicolaítas. Ou seja, a igreja de Éfeso ela é uma igreja que ela tem uma estrutura de conhecimento que ela consegue identificar uma pessoa que se diz apóstolo e não era, mas era mentiroso, e uma pessoa que ensinava doutrinas erradas e heréticas. O que eu quero dizer com isso, queridos? A Bíblia nos ensina e nos exorta a crescermos na graça e no conhecimento. E como é que se cresce na graça? Orando e jejuando. E como é que se cresce no conhecimento? Lendo a Bíblia. Lendo Mateus, lendo Marcos, lendo Lucas, tendo sede da palavra de Deus, lendo Atos, se apaixonando por aquelas histórias, sabe? Lendo o livro de Apocalipse e entendendo. Essa leitura desse texto bíblico também vai nos exortar, vai nascer algo em nós que nós vamos querer viver as experiências que eles viveram. E é possível viver, porque o Senhor Jesus Cristo disse que se nós crescêssemos, nós poderíamos viver obras maiores, contemplar obras maiores do que Ele realizou. Então isso é tremendo. Nós estamos vivendo em uma outra geração, em uma outra época, e nós somos convidados por Deus para ter um relacionamento mais profundo com Ele e vivermos coisas extraordinárias. E como nós vamos ter a maturidade para viver isso? Conhecendo as Escrituras. A igreja de Éfeso, ela conhecia, ela identificava alguém que se dizia apóstolo, mas era mentiroso, e ela identificava alguém que ensinava mentira como a obra dos nicolaítas. Então, eu quero exortar os irmãos, nesta noite, tenham sede da palavra de Deus, ao ponto de você se sentir inflamado para ler, para conhecer, para pesquisar, para entender, para perguntar para mim, para o pastor Roberto, sobre o que você não entender, às vezes até para também estudar teologia, para se aprofundar, para entender. Isso vai trazer maturidade, isso vai trazer sede da palavra de Deus. E no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha que lindo! Porque lá em Gênesis tem a árvore da vida e tem a árvore do conhecimento. Lembra? O homem comeu da árvore do conhecimento, foi expulso do jardim e não teve acesso ao fruto da árvore da vida. Só que aqui Deus está dizendo, ao que vencer e perseverar até o fim, você terá acesso ao fruto da árvore da vida.
Deus está fazendo uma promessa aos vencedores. Então, queridos, a igreja de Éfeso é uma igreja perseverante, é uma igreja que tem obras, é uma igreja que suporta a provação, mas ela estava deixando a chama do primeiro amor apagar. E Deus nos exorta dizendo: não deixe a chama do primeiro amor apagar. Que a chama de Deus nos nossos corações esteja sempre viva. E nós vamos derramar esse combustível através de uma vida de oração, através de uma vida de renúncia, através de uma vida dedicada em ler e conhecer a palavra de Deus. Perguntas? Vai lá, meu querido. Essa árvore da vida aqui, que é do paraíso de Deus, no caso o paraíso de Deus aqui é o Éden? Porque essa árvore estava no Éden. Isso. Essa árvore ela é sugerida em Gênesis como uma árvore no Éden. Mas aqui no paraíso de Deus não se referia propriamente a esse Éden que nos dias de hoje é colocado como território do Iraque. Fala-se do paraíso de Deus como um lugar metafísico mesmo. Não sei se você lembra, na crucificação, Jesus, ele estava ao lado de dois ladrões. E um ladrão começou a blasfemar e outro começou a repreendê-lo. E aí Jesus, ele olhou para aquele que repreendeu o outro e disse: hoje mesmo, quem lembra? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que interessante. Então é esse paraíso que Jesus promete que estaria, que levaria aquele ladrão arrependido, que é onde os salvos terão acesso a essa fruta dessa árvore da vida, que é uma coisa espiritual. E aí vale a pena dizer, irmãos, que Paulo ele disse que nesse lugar celestial, Caleb, serão coisas que o nosso olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem. Ou seja, nós temos palavras que às vezes ainda são símbolos ou são referências das coisas que nós teremos acesso nesse paraíso, mas jamais nós conheceremos na totalidade. Nós teremos uma ideia de como é isso através do conhecimento das Escrituras e nós teremos a experiência plena quando chegar o dia de estarmos com Cristo no seu paraíso. Amém? Perguntas? Os templos lá que eram estabelecidos por Roma lá para eles pagar para ir lá orar, foi aquela questão lá de Constantino que estabeleceu? Um pouco antes. Porque Constantino é do ano 325 depois de Cristo. E Jesus, ele estava vivendo na época de César Tibério. Então já tinha passado Júlio César, que foi o primeiro, que ele foi antes de Jesus, Augusto, que foi o César quando Jesus era criança, e Tibério, que foi o César quando Jesus ele estava na fase adulta. Então, percebam que já nessa época do César Tibério, que foi o terceiro, Roma viu a oportunidade de ganhar em cima da fé dos judeus. Por isso, soldado romano ali e o judeu que quiser entrar no templo paga 2 dracmas. Nessa época não existia cristianismo ainda. Nessa época existe Jesus, que é judeu, e que faz uma releitura dos ensinamentos judaicos. E são os ensinamentos de Jesus que vão influenciar os seus 12 apóstolos, e depois esses apóstolos vão influenciar uma multidão, e essa multidão serão chamados de cristãos, seguidores de Cristo. Aí vai nascer o cristianismo. E o Império Romano perseguindo os cristãos. Você fala que o Pedro morreu de cabeça para baixo? Sim. É que o Pedro morreu, então, pregando a palavra de Deus, e o pessoal matou ele? Sim, Pedro, o Caleb, ele morreu na época do 6º César, que foi o Nero. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Júlio, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero.
Então o que também é possível fazer? Joga lá no Google e coloca os 12 Césares. Foi um pior que o outro. Agora o Nero, ele foi o sexto. Então o Nero, ele tinha um problema com os cristãos. Porque ser cristão e as reuniões não gera lucro. E o outro também porque Nero era um pouco vaidoso. Até é possível baixar um filme do Nero mesmo, do imperador. Ele era um cara que queria ser adorado como divindade, e os cristãos não adoravam pessoas. Então ele fez várias atrocidades, até colocar fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos. Então Pedro estava vivo, e Pedro, ele era um ícone do cristianismo. Ele era uma figura importante do cristianismo. Então o que fizeram? Nessa época de Nero, capturaram Pedro, e a crucificação era um método de tortura do Império Romano. Existia 3 tipos de cruz. Existia a cruz em forma de T, existia a cruz em forma de X e existia a cruz em forma de cruz. Então o irmão do Pedro foi crucificado na cruz em forma de X. E aí nós temos alguns historiadores que relatam isso, como Eusébio de Cesareia, que foi um historiador que viveu perto dessa época, próximo a essa época. E o Pedro, ele seria crucificado como Jesus, mas ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo: me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então, irmãos, eu não sei explicar o nível de fé dessa. Porque às vezes a gente passa por uma prova e já chuta a fé e diz: sai fora, deve ser o negócio de igreja, de Jesus, o negócio aí é muito complicado, vou voltar para a vida louca. E às vezes é uma prova desse tamanho. E como pode um camarada que vai ser crucificado ele falar: me crucifica de cabeça para baixo porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor? Olha o nível de fé. Olha o nível. O que matou ele foi o Imperador Nero. Nero era o que usava os cristãos de tocha no palácio? Isso. Mas demorou muito, né, Pedro, né? Ou foi bem rápido? Entre o ano 58 depois de Cristo, e acredito que não foi rápido não, porque a tortura da crucificação era justamente para não morrer rápido, porque você tinha mãos e pés pregados, então tinha que passar todo um processo ali que os médicos sabem explicar melhor, né, a questão do tempo. Mas é tortura, não é para ser não é como, lembram nos filmes medievais que tem a guilhotina? A guilhotina é para ser rápido, cortou, morreu. A crucificação não, a crucificação é para gerar dor no réu. Então não foi rápido não. Tem algum significado ela sem X ou T? Ou Não. É só mesmo? Eram os 3 métodos. A crucificação era o pior método de tortura. Quando alguém ameaçava Roma, inimigo do Estado, alguma coisa, ele era crucificado. Tinha uma pena menor. Qual era a pena menor? 40 chicotadas. O chicote era um azorrague, era um bastão com 12 tiras. Aí no final tinha um osso ou ferro. Quando o carrasco batia, cravava. Quando ele puxava, vinha osso, carne, vinha tudo junto. Isso, falamos domingo também. Então existia esse método. Inclusive Jesus, ele foi sentenciado a uma quarentena, né? E aí tinha o costume dos romanos de quando chegava na 39ª, eles ficarem: quanto que é? Não sei. Não sei. Então vamos chicotear de novo. Já os pregos, né? Já morreram pelo prego. Eu nem tava não. Então, queridos, conhecer a história do cristianismo é importante, né? Aqui a igreja de Éfeso foi uma das primeiras igrejas e depois ela é lembrada no livro de Apocalipse, elogiada, né? Nós vimos vários elogios e nós vimos uma admoestação, que foi a questão da perda do primeiro amor. Quem andou com Deus foi Pedro. Oi? Quem andou com Deus foi Pedro. Jesus, Pedro. Sim. Quem mais? Os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João.
Isso. Vocês podem ler isso mais no Evangelho de Esse Mateus. outro que você falou que ele começou a pregar sobre a carne, ele foi salvo? Será? Acredito que ele se perdeu no caminho, foi o Nicolau, né? Nicolau, Em Atos 6 e 7, que ficou lição de casa, vocês vão ver mais sobre os 7 diáconos. E aí esse Nicolau, ele sai daquela doutrina e começa a pregar doutrinas erradas, heresias. É o que tem hoje, né? Não, hoje está cheio. Hoje está cheio. Né? E aí o estudo da palavra é justamente para isso. É para nos aprofundarmos nas escrituras de tal jeito que consigamos identificar os ensinos falsos dos ensinos verdadeiros. Perguntas, meus queridos? Estevão vinha de qual linhagem, assim? Ele veio de onde? Estevão, a Bíblia não aprofunda muito. A Bíblia diz que eles precisavam eleger algumas pessoas para esse diaconato, né? O termo grego é diácono. Então, o diácono, ele era um ministro pronto para servir. É até diferente, porque hoje a gente pensa em ministro da fazenda, ministro de alguma coisa com um título de grandeza. E lá não. Lá o título de ministro era o título de serviço. Eu sirvo como ministro. Então a ideia era, ele era um cristão da igreja de Jerusalém. Mas a gente não sabe a origem, porque a própria Bíblia não fala direito a história por trás dele, como ele se converteu, como ele veio, só diz que ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele tinha as qualidades necessárias para ser separado como diácono. O que seriam essas 7 estrelas que ele consegue? Então, aí aqui nós temos esses simbolismos de 7 estrelas, algumas coisas relacionadas àquela numerologia do judaísmo. Porque no judaísmo trabalha muito essa questão de estrelas, de candelabros, né? Então, por exemplo, há quem diga que as 7 igrejas as 7 estrelas pode ser uma referência às 7 igrejas. Mas é bem complexo, porque nós temos uma linguagem judaica, e ao mesmo tempo uma linguagem cristã. Porque vale a pena ressaltar que o cristianismo aqui nessa época, ele ainda era filho do judaísmo. Então os primeiros cristãos eram judeus. Então eles trazem uma linguagem do judaísmo ainda. Então, candelabro e coisas mais do judaísmo, né? Então tem que aos poucos tentar distinguir o que seria propriamente algo do judaísmo e o que seria algo do cristianismo. Tem alguma igreja dessas 7 que se perdeu? Assim que foi condenado? Cara, tem uma aqui que nós vamos ver mais para frente. Tem uma aqui que o texto diz que Deus tinha ânsia com essa igreja. Deus tinha ânsia com essa igreja. Então era uma igreja que deixava Deus doente. É porque assim, aqui fala que ele conservava elas, né? Sim. Então, essa daí que ele tinha ânsia, ele guardou ela? Ou... Não sei. Aí a gente vai ver nas próximas. Cada quarta-feira a gente vai ver uma. Porque só de Porque ele tá falando que ele conserva, né? Falando dessa estrela aí, é um negócio fora do contexto aí. Tem um desenho que se chamava Dragon Ball Z, não sei se você conhece. Não. Não? Não, é sério, o pessoal fala que é diabólico, né? Eu assisto e não vejo nada demais. Tem esse negócio das 7 estrelas aí que eles falam que tem que ajudar as 7 estrelas pra chamar o deus deles lá, que é um dragão, né? Que é o... Sabe o nome? O Dragon Ball Z? É. Mr. Satan. Ele falou o nome aí, né? Satã, né? É que eu não me lembro, mas realmente você junta as esferas e tinha um deus que... Deus né? grego lá, sei lá. Sim, sim. Dragão. Mas o nome tem um nome, né? É porque alguns desses... Majin Buu. Não, mas burro não. Salão. Não lembro. Alguns desses desenhos, irmãos, existe um contexto histórico por trás. Por exemplo, vocês já assistiram Caverna do Dragão? Shalom. Qual que era? Shalom é o quê? O deus deles lá que veio. O que significa Shalom? Shalom é em hebraico. Não, Shalom não. Shalom não. Shalom não. Shalom não